O técnico Fernando Diniz anunciou nesta sexta-feira, 18, a sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira. Em seu primeiro ato, o treinador manteve a base das listas anteriores, com algumas novidades. Neymar está de volta pela primeira vez após a Copa do Mundo de 2022. O goleiro Bento, do Atlético, e o lateral esquerdo Caio Henrique, do Mônaco, estão entre as caras novas. Diniz estreia pela seleção em 8 de setembro, quando enfrenta a Bolívia no Mangueirão, em Belém, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Depois, o Brasil viaja a Lima para enfrentar o Peru no dia 12 de setembro. Honrado por sua primeira convocação, Diniz adotou tom sincero. Questionado sobre a ausência de Lucas Paquetá, do West Ham, que foi denunciado por supostas irregularidades envolvendo apostas na Inglaterra, ele admitiu que o meia estava na lista oficial. Só evitou confirmar quem é seu substituto na lista. Eu sou um cara que, o que me protege na minha vida inteira, é a verdade. Paquetá estava na lista. É um jogador que eu gosto muito. É uma questão de preservação, deixá-lo ele resolver essas questões, que excedem o jogo. Deixá-lo mais à vontade para resolver. Tivemos estes problemas aqui no Brasil. Isso precisa do fator tempo para que as coisas se esclareçam. É um jogador que eu adoro, embora nunca tenhamos trabalhado juntos. A CBF vai estar com as portas abertas para recebê-lo assim que ele resolver positivamente essas questões que tivemos de última hora, explicou. Durante a entrevista coletiva, o treinador confirmou a informação antecipada pela Trivela de que se preocupa com o nível de competitividade que Neymar encontrará na Liga Saudita pelo Al Hilal. Mas Diniz garantiu que teve uma conversa com o camisa 10 e que ele está motivado para tentar cumprir pela seleção o que falta, o título da Copa do Mundo. Eu conversei com ele e ele se mostrou muito disposto e feliz em construir uma história comigo aqui. E sobre ele, já falei, mas vou repetir, é um jogador que é difícil surgir um igual. E acho que ele, pelo nível dele, pode escrever um capítulo ainda mais bonito da história dele, que ainda não chegou, disse o treinador. Antes de anunciar os nomes, o técnico disse que levou em conta dois critérios, o histórico dos jogadores pela seleção brasileira e também o potencial para que eles possam atuar na Copa de 2026. Em relação à convocação, é sempre complexo. Difícil porque são muitos jogadores em condição de serem convocados. O critério técnico é preponderante. É sempre muito complexo. A gente procurou assistir a todos os jogos. Todos os jogadores convocados foram observados por vídeo e também alguns em estádio. E a gente chegou, esperou. A lista foi se modificando ao longo desse tempo. Tem uma coerência de histórico de jogadores na seleção, uma projeção visando a próxima Copa do Mundo, disse Diniz. O treinador também falou sobre os dois estreantes da lista, o goleiro Bento e o lateral esquerdo Caio Henrique. O critério do técnico para convocar as duas caras novas tem a ver com o potencial de evolução de ambos de olho na Copa do Mundo de 2026. Bento tem a ver com idade, por ser um goleiro com grande destaque no Brasil. E imaginando a experiência de aproximar ele da seleção. O Caio Henrique está há algum tempo no Mônaco, já estava no radar como possível candidato. Continua performando muito bem. Por isso que foi convocado, explicou o treinador. A primeira lista de convocados de Diniz. Goleiros: Alisson, Liverpool. Bento, Atlético. Ederson, Manchester City. Laterais: Caio Henrique, Mônaco. Danilo, Juventus. Renan Lodge, Olympique de Marseille. Wanderson, Mônaco. Zagueiros: Gabriel Magalhães, Arsenal. Ibanez, Al Ahly. Marquinhos, PSG. Nino, Fluminense. Meio-campistas: André, Fluminense. Bruno Guimarães, Newcastle.
Casemiro, Manchester United. Joelinton, Newcastle. Rafael Veiga, Palmeiras. Atacantes: Antony, Manchester United. Gabriel Martinelli, Arsenal. Matheus Cunha, Wolverhampton. Neymar, Al Hilal. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Vinícius Júnior, Real Madrid. A seleção estreia nas eliminatórias da Copa de 2026 em 8 de setembro, quando enfrenta a Bolívia no Mangueirão, em Belém. Depois, o Brasil viaja a Lima para enfrentar o Peru no dia 12 de setembro. A Copa do Mundo de 2026 será disputada em 3 países: Estados Unidos, Canadá e México. As eliminatórias sul-americanas classificarão 6 seleções de forma direta. Há ainda uma 7ª vaga de repescagem em jogo, com um total de 10 países na briga.